Eu já quero começar. É só dizer um texto para vocês. Quando vocês que vão ver esse vídeo, ou vocês não começou a conhecer o texto já que eu vou ler, ou até você já leu, ou senão você já não conseguiu ler essa passagem, eu nem ouvi falando assim, mas eu vou falar a passagem que está em Lucas, capítulo 15, e o versículo 11. Vou falar aqui um texto bem breve para vocês começar a conseguir entender o que a palavra aqui diz na tua vida. Vou ler aqui. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu que mereço de fome, pereço de fome. E levantando-me, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho, fazer como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, peguei quanto o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, é o versículo 24 agora. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa vestida, e pondo-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, e traz o bezerro cevado, e matou. Então comamos, alegramos, porque este meu filho já estava morto, e viveu, tinha se perdido, e foi achado, e começou a alegrar-se. Amém, irmãos? A palavra que fala que esse jovem, essa pessoa nova, estava começando a querer a ter as suas próprias coisas que ela poderia começar a querer a possuir na vida dela. Mas Jesus, ele começou a dizer assim: mas por que você quer ir embora? Mas por que você quer largar de mim para poder ficar lá nas coisas que não prestam? Aí o jovem, ele falou: não, já sou cristão mesmo, só que agora eu quero começar a fazer minhas coisas, a praticar coisas que eu posso começar a ter na minha vida, começar a planejar ter minha vida. Só que Jesus aqui na Bíblia fala que aquele jovem, ele começa
a falar para Deus: Deus, me dá a parte para poder ir embora. Só que no meio do caminho que ele vai embora, ele começa a fugir. Ele começa a ir embora para poder fazer coisas que ele vai tentar gostar, ou se não vai querer gostar. Só que a Bíblia diz que no final do versículo ele fala que ele acaba com aquilo que o pai dele deu para ele, que é dinheiro. Deu para ele e começa a gastar, começa a ficar se acabando, começa a ficar se estragando, começa a distribuir. Só que a palavra fala que Jesus, ele vendo aquilo que aquele menino estava fazendo, que é o jovem da casa de Deus, ele pede tudo do bolso, não tem nada. Ele pede o dinheiro, ele pede a comida. Só que nesse texto fala que aquele jovem, ele começa a ter fome na barriga e fala assim: eu acabei com o dinheiro, eu di tudo para o povo, gastei com tudo, não tem nada. Aí aquele jovem, ele vê aquele monte de coisa ruim lá que os porcos comiam, ele começa a comer. Aí pergunta: deixa eu falar pra você, às vezes a pessoa diz assim: eu não consigo crescer na palavra, não tem dom, eu não consigo crescer nas coisas que é a oração, ou que é ficar na coisa grande que é crescer, em santidade, que é ficar em obediência com Deus. Aí fala pra você, sabe aquela frase que a pessoa diz assim: por mais que você cresça em Deus e você não sabe nada, é porque você está começando a começar a ter pequenos crescimento, não de você se aparecer, mas de você crescer em Deus em silêncio. Porque lá no capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 23, fala que a pessoa que não começa a orar, outra frase, se não começa a orar e se não quer orar, ela peca contra ela mesma, ou ele mesmo, ele começa a ficar, no momento de ficar pecando, errando. Ele não quer obedecer, mas quer errar, porque ela e ele acha que a pessoa que peca e começa a fracassar é por causa que começa a gostar de pecar. Mas só que o mundo ele é ruim. O mundo tem coisas que não se agrada. Não é de se alegrar e de ficar feliz com o mundo. Porque a maioria das pessoas, ela começa a dizer assim: se o mundo eu estava feliz, eu ia pra festa, eu fazia música, eu bagunçava, por que agora que quando eu estou na palavra de Deus não está sendo difícil crescer, tá sendo difícil prosperar, tá sendo difícil eu ter minha vida crescida, sabendo que euzinho aqui não consigo eu mesmo crescer. É porque Jesus ele fala, ele começa a dizer assim: se a pessoa que não cresce, ela não quer crescer, é por causa que ela começa a ficar fraca, começa a ficar esquecida das coisas de Deus. Porque quando você está na igreja e você começa a passar para o mundo, você começa a se sujar sua alma que estava limpa aqui na igreja, para depois estar no mundo perdido. Aí lá fora tinha muitas coisas, em geral, tinha coisas que era difícil de entender. Que se um jovem que era crente,
ele estava sendo crente. Depois ele passou para sair da igreja, se divertir. Ele começou a pecar entre os olhos de Deus e os olhos dele mesmo, para poder ele ficar envergonhado, para depois ele começar a passar, para poder começar a ficar na igreja. Porque aqui na fala, na Bíblia que fala, no capítulo 9 de João, fala que Jesus, ele estava vindo do além para curar um cego. E aquele cego, ele não esperou alguém algum chegar para curar aquele homem. Aquele cego não esperou homem algum para abençoar ele, prosperar ele, multiplicar a vida dele. Só que aquele cego, ele não sabia quem iria curar ele. Só que aquele cego, ele começa a dizer assim: eu estou no momento de não ficar preocupado com nada, de não acontecer nada comigo, de não ficar me cobrando, me criticando e também me exaltando para o povo. Mas só que eu vou esperar a minha hora e o meu dia chegar até a mim. Só que Jesus, ele estava chegando na cidade de Galileia para encontrar com aquele homem. Pecador, qual é o nome dele? Aquele homem se chama Judas Tadeu. E aquele homem começa a ficar sentado, mas não reclama, não julga e não começa a murmurar. Só que aquele cego que está lá naquele caminho lá, Jesus, ele fica perto dele e fala assim: meu filho, minha bênção, qual é o milagre que você quer que eu faça hoje para a tua vida, para você crescer hoje? Só que Jesus, ele fala assim: meus discípulos, o estado dele que tem, não foi ele que quis isso, mas ele nasceu assim para a minha glória, que ia se manifestar nele. Porque o discípulo de cá falou assim: Jesus, o que foi nele para que ele nascesse cego, para que ele começasse a não ver nada? Aí eu falei agora, para que agora Jesus se manifestasse nas coisas que ele começava que ele manifestasse para ele até agora de Deus nele. Só que a palavra fala que a Bíblia diz que aquele homem começa a ficar preocupado, aquele homem começa a ficar muito preocupado, porque ele fala assim: esse homem que vai me curar agora aqui, ele está me curando, só que eu, já que está me curando, eu não chamei ele. Aí perguntam: é só porque Jesus vinha de lá para curar esse homem? Para falar para ele que ele precisava de um milagre urgente, mas ninguém dava nada por ele. Ele precisava de uma coisa aos grandes, mas ninguém dava coisa grande para ele. Ele precisava de coisas para poder ele começar a ter, e ele não tinha nada. Aí deixa eu falar para você: a pessoa que quer crescer em Deus, ela cresce, ela quer dizer assim: mas eu jurei hoje, eu comecei a clamar hoje, eu comecei a ficar em Deus, em santidade, em obediência, mas não aguento viver, eu não aguento crescer, eu não aguento ter coisas maiores na minha vida. Mas Jesus, ele fala assim: se você não crescer, não terá vida comigo. Se você não batizar, não terá reino dos céus. Se você não terá uma comunhão e uma oração comigo
de, de aproximar você de mim, não terá amizade profunda no teu coração. Aí perguntam, tem amizade no mundo? Aí fala assim, não, você tá bem aqui comigo, você tá bem aqui, pode ficar comigo que eu vou te proteger. Mas quando vem o ataque, quando vem as tentações para poder tentar machucar você, aquele povo vai falar assim, quando eu falei que você estava perto de mim, agora eu vou assuntar mais, porque agora eu saio de você e agora você pode ficar no perigo. Aí aquela pessoa que falou pra você que falou pra você que você, que ela falou, que a pessoa que falou que você ia estar protegido nela, ela fala que você não tá mais, por causa que ela quer só pegar você para poder vingar de você. Ela quer pegar você para atacar. Assim como no Adão e na Eva. Quando o Jardim do Éden estava beleza, estava bonito, estava tranquilo, a palavra fala que no Jardim do Éden, fala que a língua diz que Adão estava se formando, porque lá na fala capítulo 1, fala que Deus habitou na terra, e Deus, ele era o verbo, e agora ele habitou na face da terra. Só que a palavra diz que Jesus, ele começa a pegar a terra, ele molhar a terra para fazer o homem. Aí depois que o homem vai ser formado, aí depois a palavra fala que Deus pega o Adão e coloca o nome dele de Adão. E depois Deus vai pegando ossos, vai fazendo os braços, o tronco inteirão da pessoa, que é o corpo dela inteirão, vai colocando ossos, colocando estômago, umas coisas, cabeça, boca, e vai fazendo pessoa. Só que depois, no mesmo dia, Adão dá um sono, e Deus fala para ele assim, agora que você, Adão, tá com sono, beleza, pode dormir. Aí Deus, de surpresa, pega o Adão e começa a dar um sono profundo, bem forte nele, para que ele não acorde, porque para fazer a mulher dele. E a palavra fala que Adão estava dormindo sem sentir dores, mas Deus, com muito amor, pega a mão de Jesus, pega no Adão e tira uma só costela dele. E depois Jesus começa a acordar o Adão, e o Adão, quando acorda aqui, Adão olha para esse lado aqui, e aqui está a Eva. E depois que a Eva está feita aqui, aí Adão fala assim, Deus, essa mulher que é Eva, quem será que é ela? Eu não conheço ela. Aí Deus fala assim, Adão, assim como você foi formado, eu te fiz uma mulher para não ficar sozinho. Aí tem uma frase comigo que eu falei muito tempo atrás, que fazia 10 anos atrás, que eu falei essa frase, só que não falei mais em lugar nenhum. Que eu falei que a panela não vive sem sua tampa. Aí tem uma frase também de Deus na Bíblia, que fala assim, melhor que o homem não tocasse em mulher. Só que a fala que, aí continua a frase. Aí fala assim, mas como o homem tocou na mulher, é bom que se casem, porque se casar não terá pecado, se casar não terá coisas erradas. Só que a palavra fala que a pessoa que está na igreja, que está quase para casar, mas tá no namoro, e quando ela vai, a pessoa fala que se ela não casou, se ela não está casada para poder ficar casada,
A pessoa que não casou ainda e está tomando essa ceia sem ser casado, está pecando. Por que é pecador? Por causa que primeiro tem que batizar, tem que casar, tem que orar, para que depois tome ceia. Porque aí a pessoa fala assim, eu posso ser pastor sem mulher, eu posso ser pregadora sem homem poder falar que pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, pode isso. Aí hoje em dia as igrejas estão acabando porque a igreja está fazendo o que quer, está fazendo coisas que deve fazer porque é a obra da igreja. Um exemplo. Ou posso poder subir na igreja com namorada que não está casado. O jovem poder ficar com a cura dos líderes sem ser chamado. Aí deixa eu falar para você uma coisa. Quando no capítulo 3 de João fala que quando João está batizando os seus discípulos no Rio Jordão, a palavra fala que Jesus ele já ia chegar lá no João para ele poder batizar o discípulo dele. Aí a palavra fala que Jesus ele está lá longeão, mas só que na Galileia. Lá na Galileia, Jesus ele começa a chegar. Jesus ele está lá na Galileia. Aí ele vem da Galileia pra cá, porque João ele começa a ter revelação e fala assim, eis aqui vem um homem que eu não sou digno de tirar uma sandália dele. Ou melhor, na frente da Bíblia, de desatar a sandália dele. E a palavra fala que João, ele vê Jesus e fala assim, meus discípulos, vocês estão aqui, olha lá. É aquele homem lá que vai te batizar com a Espírito Santo e com fogo, não sou eu. Eu, João, batizo com água aqui no Jordão. Mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Aí Jesus chega. Aí Jesus começa a chegar entre seu primo João. E quando João estava na água, aí Jesus disse, eu vou saúdo vocês. Essa frase aí. E a fala que João fala assim, Jesus, você veio até mim, eu voltei. Aí Jesus disse, eu voltei você. Aí Jesus começa a entrar na água e faz assim com a mão. E a palavra fala que Jesus está fazendo com a mão. E o Pai de Jesus está no céu, que é Deus, Jeová, fica de costas para Jesus. Mas Jesus está batizando. Aí de repente o Pai de Jesus está ali assim. Aí o Pai de Jesus vê que Jesus está batizando. Aí começa a se virar para Jesus. E a palavra fala que Jesus começa a olhar para o céu e se concentrar no céu. E a palavra fala que Jesus começa a receber uma pomba. A pomba é pureza, gentileza e também é coisas boas. E também é o amor puro. E a palavra fala que Jesus está na água batizando lá, Jesus está na água batizando, e João batiza Jesus. Pai de Jesus fala para Deus receber a pomba, porque o Pai de Jesus, Deus, envia a pomba para Jesus, e Jesus está na água. E quando Deus está na água, que é Jesus, começa a ser batizado. Só que quando chega no capítulo 4 de João, fala que Jesus, de Mateus na verdade, Jesus começa a ir para o deserto para ser atentado pelo diabo. E a palavra fala que Jesus, ele começa a ficar, e Jesus começa a ficar lá e vê ele. Aí Jesus começa, porventura, por que não cair da altura? Porque vai que seus anjos buscam
busca você para que você comece a ser resultado. Aí Jesus ele fala assim, não vou cair, porque eu sei para onde que eu devo ser honrado, é meu Pai de Deus. Só que no capítulo de Mateus, fala que Jesus, ele está nascendo na manjedoura, capítulo 2 de Mateus, fala que Jesus começa a ser nascido na manjedoura para viver tudo isso que ele passa. Só que por fora que Jesus, ele começa a estar no Jordão. Falei agora, manda a frase. Aí quando chega lá no capítulo 3, Jesus já está na água, batizou. Tá, pulando a frase, capítulo 4. Aí lá, no capítulo 12 não é capítulo 12, quando Jesus está com 12 anos, Jesus começa a ir para o templo. Só que naquele século, os judeus comemoravam a Páscoa e a Santa Ceia. Só que a Santa Ceia simboliza a nós crentes. E para os judeus, simboliza o ovo de Páscoa. Porque o ovo de Páscoa é uma comemoração que Jesus morreu para que eles comecem a se alegrar. Porque a Páscoa simboliza, ou no Páscoa simboliza a morte no dia que Jesus morreu. Aí quando Jesus morre na cruz, no capítulo 19 de Mateus, fala que Jesus vai ser passado para Pilatos bater nele, matar ele e levar para o Calvário. Mas Jesus, ele começa a carregar a cruz até Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus começa a ficar cansado, porque de lá até para cá, Jesus começa a ficar cansado de carregar a cruz. Só que para falar que Jesus, quando chega no morrinho do Gólgota, Jesus, ele fala assim, eu tenho sede. E é para falar que Jesus começa a ter sede, e Pilatos, que é um homem lá, pega uma cana comprida, fina assim, fina assim, e pega o zipo. E pega o zipo e põe na ponta da cana e levanta bem alto. Levanta bem alto e fala assim, tá Jesus. Só que para falar que Jesus, ele não está lá ainda. Vou explicar. Quando Jesus estava deitado no chão, começou a bater nele assim, poder martelar a mão e os pés. Aí quando martela assim, martela lá, aí a cruz é levantada. Aí quando Jesus está na cruz pregado, o Pilatos faz assim, joga a cruz com força e as mãos de Jesus começam a se rasgar. E quando a mão de Jesus começa a rasgar, começa ele não reclamar e não gritar. Não faz assim, começa a rasgar um pouquinho só, aqui a mão dele. E é por fala que Jesus começa a ficar naquela tentação lá que é morte. Aí Pilatos fica assim, acho que você vai morrer mesmo. Aí perguntam, a vida de Jesus, quem mata Jesus não é Pilatos que pode tirar a vida dele. Quem mata Jesus não é alguém que pode matar ele para poder ele morrer qualquer hora. Porque lembra do capítulo 2, quando Miqueias profetizou que Jesus ia nascer da Maria, ia dar um filho, só que não de José, não é de José, é do Espírito Santo. Então, a gente falar, a morte de Jesus, não é ele que morre,
mas ele dá a vida dele para alguém que ele quiser. Porque ele pode morrer, Jesus pode morrer a hora que ele quiser. Mas só que ele não morre se alguém matando ele. Mas ele morre por si, para si, por causa que ele nasce do Espírito. E Jesus, ele nunca nasceu da terra. Ele sempre foi do céu. O pecador, não por que Jesus ele começa a nascer e na Maria? É porque Jesus ele passa a ser filho da Maria na terra. E José é como pai de Jesus em presença para Jesus. Aí Jesus quando chega aos 12 anos, ele passa em vários doentes e não cura. Jesus passa no aleijado e velho assim, não cura. Jesus passa no mendigo pedindo esmola cego, não cura. Jesus passa no homem que está sendo machucado com lepra, não cura. Jesus passa no homem que está sem andar numa cama, não cura. Aí só depois, quando ele chega a ser adulto, que ele cura. Por quê? É por causa que todo o processo, porque todo o processo que a pessoa começa a querer passar para si, não é no tempo dela, é no tempo dele. Porque a pessoa que quer crescer para poder fazer as coisas de Deus, não é nada que ela quer, é nada que Deus quer. Quando a pessoa quer planejar uma coisa para poder viajar também, para poder crescer numa coisa maravilhosa, tipo, eu quero ser cantora para poder ter vários seguidores. Eu quero ser policial para poder se formar. Eu quero ser advogado, advogado, policial, bombeiro, cantor, pregador. Eu quero ser também professor. Aí pergunta, o que adianta ser ter essas profissões, sabendo que você quer crescer nelas, sabendo que Deus não te permitiu você crescer nela ainda. Porque a pessoa, ela quer crescer para exibir. Olha lá, ó. Aqui fala que Zaqueu, ele estava vendo a multidão de Jesus. Zaqueu estava vendo a multidão de Jesus e falou assim, Jesus está no meio da multidão, só que eu vou recuar para trás, assim, eu vou recuar porque eu não quero ver ele. Um exemplo, aí Jesus Jesus percebe e começa a sair da multidão e vai até uma árvore comprida. E Zaqueu sobe e começa a se abraçar naquela árvore. E Jesus olha assim e fala assim, Zaqueu, não é assim não, dá depressa, porque eu primeiro eu vou na tua casa jantar com você, falar com você, aí depois você vai crescer. Aí pergunta, não é para crescer, é para esperar você crescer em Deus. E eu queria só falar para você uma coisa, é que toda pessoa que quer crescer em Deus não cresce. A pessoa que quer crescer, ela cresce em Deus para poder crescer nas coisas do mundo, mas não quer crescer para Deus. Amém?